Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e demais irmãos que nos assistem. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali onde? Tiro e Sidom, versículo 21. Foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães, os peixes, e dando graças, partiu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Irmãos, nós estamos vendo aqui a segunda multiplicação dos pães, ok? Alguns teólogos vão dizer que Mateus está apenas repetindo o mesmo sinal que acontece no capítulo 14, né, a primeira multiplicação dos pães. Algumas pessoas vão dizer que isso se dá pelas semelhanças. Jesus está numa região distante, no deserto, há o mesmo alimento, que era um alimento comum naquela época, pães e peixes. São os discípulos que distribuem, a sobra de alimentos no final. Então os dois eventos são muito semelhantes. Só que, irmãos, nós temos que entender uma coisa importante, não é? Há também grandes diferenças. Primeira diferença é o local. Aqui, Jesus, ele está ali na parte sudeste, não é? Na parte nordeste do Mar da Galileia. Ele estava em Tiro e Sidom, não é? Bem ao norte, e ele está indo para o Mar da Galileia. Então ele está na região nordeste. A primeira multiplicação dos pães, ele está na região sudeste. Ele está indo para Tiro e Sidom. Não é? Então são regiões diferentes. Também é diferente o número de pessoas. Aqui você tem 4.000 pessoas, lá você tem 5.000 pessoas. Também os dias em que essas pessoas esperaram também é diferente, não é? Aqui elas já estão há 3 dias esperando, né? É maior a quantidade, né, na segunda multiplicação do que na primeira, não é? Então, irmãos, são 2 eventos diferentes. Houve uma primeira multiplicação dos pães e houve uma segunda multiplicação dos pães, né? Nós, se você observar o Antigo Testamento, nós temos milagres semelhantes no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Números capítulo 11, você tem um milagre, não é, envolvendo a alimentação do povo. Não é? Lá em número 11, você tem esse milagre específico quando o povo queria carne, além do maná, né? E Deus dá carne para o povo, das codornizes. Você também tem o milagre sendo retratado em Êxodo capítulo
16. Ali você tem também o milagre envolvendo a alimentação, né? Êxodo 16, que é o maná, Deus dá o maná ao povo, né? Você também tem lá em 2 Reis, com Elias. Então, esse evento é um evento bastante emblemático, né, na economia da salvação. Tanto é que lá em João 6, quando João retrata esse mesmo milagre, as pessoas vão querer fazer Jesus rei, né? E Jesus vai dizer que ele é o pão do céu, né? Ele é o próprio pão do céu. Mas o fato aqui, irmãos, é que nós podemos ver esse texto específico sob 3 óticas: a do povo, a dos discípulos e a de Jesus. Nós temos na perspectiva do povo, irmãos, nós temos aqui aqueles que buscam o seu último recurso. Para o povo, Jesus era o último recurso. Porque essas pessoas acompanharam Jesus de Tiro e Sidom, que ficava bem ao norte, até ali o nordeste do Mar da Galileia. Então eles acompanham Jesus até lá e eles estão há 3 dias junto de Jesus. De modo que eles não levaram grandes provisões de comida. E por isso Jesus está preocupado que eles desfaleçam no caminho. Porque eles já fizeram uma viagem longa, estão há 3 dias comendo as suas poucas provisões, e agora eles vão ter que fazer uma nova viagem e muitos deles podem desfalecer. E eles foram a Jesus por quê? Né? Porque eles levam a Jesus, né, os seus doentes, coxos, aleijados, cegos, mudos. Né? Irmãos, vamos entender que algumas dessas doenças são incuráveis até hoje. Há tipos de cegueira que não tem cura. Há tipos de problemas na fala que não tem cura. Há problemas de má formação que não tem cura. Então, se não há cura hoje, não havia cura naquela época. E havia uma grande dose de preconceito para com essas pessoas. Né? Havia, naquela época, a teologia da retribuição. Ou seja, se uma pessoa nasceu cega, se uma pessoa está coxa, ou se uma pessoa tem algum problema físico, aquilo é a resposta de Deus ou a um pecado dela, ou a um pecado de uma outra pessoa, dos seus pais. Não é? Os discípulos perguntam para Jesus sobre o cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus vai dizer, nem ele nem os seus pais, que aquela doença era para a glória de Deus. Quando Jó se vê oprimido pelas adversidades que o acometeram, a perda dos bens, a perda dos filhos, a perda da saúde, os seus debatedores, né, Elifaz, Zofar e Bildade, vão a Jó a fim de procurar na vida de Jó o pecado que ele havia cometido para que ele estivesse passando aquela situação. O fato, irmãos, é que as adversidades nem sempre são consequência do nosso pecado pessoal. Todas as doenças advêm do pecado original. Né? Depois que nossos primeiros pais pecaram no Éden, as doenças se tornaram mais abundantes. Né? A terra ela germinou mais espinhos e abrolhos. Não é? Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes alguns problemas que nós atravessamos são culpas nossas, são culpas de atitudes que nós tomamos. Uma pessoa que se envolveu com o tabagismo durante muitos anos, ela vai ter uma propensão muito grande de ter um câncer de pulmão lá na frente. Mas nem sempre isso acontece. E nem sempre uma doença, como um câncer ou uma doença qualquer, ela tem relação com algo que eu tenha feito. Não é? Muitas vezes ela acontece sem que haja uma consequência. Não é? Nós não podemos encarar os problemas da vida sobre a ótica do causa e efeito. Não é?
Muitas vezes Deus permite que nós passemos por adversidades para que nós sejamos mais perseverantes, para que nós nos quebrantemos mais, para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus maior. Foi assim com Jó. Jó passou por terríveis provações, para lá no capítulo 42, ele dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele jovem cego de nascença, ele nasceu cego para que Jesus o curasse e ele testemunhasse Jesus. O aleijado da Porta Formosa também, por 40 anos, esmolou diante da Porta Formosa do templo para que fosse curado e pudesse glorificar a Deus. Meus irmãos, Tiago vai dizer, lá no seu primeiro capítulo, que nós devemos receber com toda alegria as diversas provações que nós temos, porque as nossas provações, elas desenvolvem em nós a perseverança. Essa é a questão. Então essas pessoas, esse povo, essa multidão que acompanha Jesus porque Jesus é a última esperança deles. E eles confiam que Jesus pode curar o coxo, o aleijado, o cego e o mudo. Eles entendem, essa multidão entende que onde a sabedoria humana, onde os tratamentos humanos são limitados, o poder de Deus é ilimitado. Onde acabou o recurso humano, começaram os ilimitados recursos de Deus. Então a palavra do médico, ela não é a última palavra da nossa vida. Não somos nós, nem médicos, nem advogados, que escrevemos o último capítulo da nossa história. Mas é o próprio Senhor. É Ele que desenvolve, não é, a nossa história. Porque foi Ele que a escreveu. Todos os nossos dias foram escritos no livro da vida antes que qualquer um deles existisse, como diz Davi no Salmo 139. E por que essas pessoas entendem que Jesus pode curar, não é, essas doenças incuráveis? Porque ao fazer isso, elas entendem que ele é o Messias. Se você virar algumas páginas e for lá no capítulo 11, você verá que João está preso, não é, na prisão de Herodes, em Maqueros, e ele está vendo Jesus fazendo um ministério voltado à paz, né, ao amor, né? E ele queria um ministério que viesse trazer fogo do céu, não é? De um ministério mais contundente. E por isso, João manda os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. Como Jesus responde aos discípulos de João? Jesus vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: ide anunciai a João, que estáis ouvindo e vendo. Isso aqui está em Mateus 11, a partir do versículo 4. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso que Jesus disse está lá em Isaías 35, 5 e 6. Aqui, Isaías está falando sobre o Messias, não é? Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, dentro dos sinais que o Messias empreenderia, estaria em abrir os olhos dos cegos, em fazer com que o mudo falasse, que o coxo andasse, não é? Então essa multidão, ao levar essas pessoas a Jesus, elas testemunham que Jesus é o Messias, né? O ungido, aquele que Israel espera desde Gênesis 3. Ele é o descendente da mulher que irá pisar a cabeça da serpente. Quem pisou a cabeça da serpente, meus irmãos, que é o diabo, quem venceu o diabo na cruz do Calvário e na ressurreição, foi Jesus Cristo, não é?
Foi Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui você vê claramente isso. Essas pessoas, elas estão mostrando uma confissão de fé. E ao verem essas pessoas serem curadas, qual é a atitude dessas pessoas? Elas ficam maravilhadas, porque elas veem Jesus operando, e operando de forma completa. Não é? Esse cego não precisou voltar ao médico para usar óculos. Esse coxo não precisou fazer fisioterapia. Esse mudo não precisou voltar ao fonoaudiólogo. Não é? Nada contra os tratamentos médicos, muito pelo contrário, não é? Deus, ele deu sabedoria aos médicos para que eles fossem bênção em nossa vida. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando Jesus age, ele age de maneira completa. Essas pessoas veem, de fato, os mudos falando, os aleijados recobrando a saúde, os coxos andando e os cegos vendo. Então, elas se maravilham com o agir de Deus. Então, você tem, de um lado, o povo que está buscando em Jesus o seu último recurso. E muitas vezes, irmãos, Deus nos deixa, Deus permite que nós percamos tudo, todas as esperanças humanas, para que nós reconheçamos que o Senhor é a nossa única esperança. Muitas vezes, quando as esperanças humanas são abundantes, quando a riqueza é abundante, nós somos tentados a achar que há meios, não é? Além de Deus, para resolver nossos problemas. E quando nós somos tomados por essa arrogância, Deus permite que nós, às vezes, percamos tudo, que se esvaia a nossa esperança e os nossos recursos. Como aquela mulher que sofria de hemorragia, que por muitos anos havia dispensado a sua riqueza com diversos tratamentos. Até que o dia em que ela ouviu que Jesus passava em frente à sua casa. E ela vai ao encontro de Jesus. E só por tocar na orla do manto do Senhor Jesus Cristo, aquele fluxo sanguíneo desordenado que a impedia de viver em comunidade, que a impedia de estar cerimonialmente pura, não é? Como era costume dos judeus. A mulher no período menstrual, na lei judaica, ela estava num período de impureza, ela não poderia estar com outras pessoas, ela não poderia participar dos ofícios religiosos, não é? E ela encontra essa cura em Jesus, não é? Meus irmãos, o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós não podemos duvidar que o Senhor ainda hoje opera milagres em nossa vida. As pessoas às vezes confiam mais na ciência do que em Jesus. E até mesmo as pessoas piedosas podem fazer isso. Um grande exemplo bíblico disso é o rei Asa, que confiou mais nos médicos do que no Senhor. Não que não devamos buscar os médicos e nos submetermos aos tratamentos que eles colocam sobre nós. Mas nunca o tratamento médico está acima do Senhor. Quantas pessoas foram curadas apesar dos tratamentos? Quantas vezes o Senhor potencializou tratamentos médicos? Meus irmãos, nós não podemos viver de maneira que a ciência está de um lado e a religião está diametralmente do lado oposto. De maneira alguma. A ciência, ela está a serviço, não é, dos propósitos de Deus. A ciência, ela está a serviço dos propósitos de Deus, porque toda a sabedoria que o homem possui veio de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus. Então aqui você observa esse povo buscando Jesus como sua última esperança. E nós devemos fazer o mesmo. Por outro lado, você vê os discípulos. Os discípulos no lado oposto. Esses discípulos que já viram Jesus fazer outros milagres, esses discípulos que já viram inclusive Jesus multiplicar os pães, eles estão aqui olhando Jesus de uma forma muito humana.
E às vezes nós somos tentados a ter o mesmo olhar que esses discípulos. Porque quando Jesus coloca essa missão diante deles, olha, vamos alimentar essas pessoas. Os discípulos logo vão dizer o seguinte, olha, não há recursos, não há onde buscar pães para tantas pessoas, são 4.000 pessoas. Imagine que hoje você tivesse que alimentar 4.000 pessoas. Fazer uma festa com 150 pessoas já não é difícil. Imagine você alimentar 4.000 pessoas. Imagine que na sua casa hoje batam na sua porta 4.000 pessoas em busca de um pedaço de pão. Pois é, meus irmãos. Esse é o raciocínio dos discípulos. Nós não temos recursos e não há onde buscar recursos. Eles estão diante da grande fonte de recurso que é Jesus. Mas eles são tentados a olhar as coisas da perspectiva humana. Muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com o sagrado. Nós estamos na igreja, nós nos acostumamos a ler a Bíblia, nós nos acostumamos a orar, e nós vamos perdendo o senso da magnitude dessas atividades. Nós vamos perdendo o senso de que quando nós abrimos nossa Bíblia, nós não estamos lendo um livro meramente humano. Estamos lendo a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, aquela que nos habilita, que nos faz aptos e habilitados para toda boa obra. Quando nós dobramos nosso joelho, nós muitas vezes perdemos de vista que nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. Imagine se hoje um chefe de Estado, um grande líder político, convoque você para um jantar. Você é convocado para um jantar na Casa Branca, ou você é convocado para jantar com a rainha da Inglaterra, não é? Como você ficaria? Você iria de bermuda e chinelo? Não, você alugaria a melhor roupa, você usaria o seu melhor perfume, você se prepararia, não é? Você policiaria para falar palavras acertadas, não é? Você tem noção que quando você dobra o seu joelho, você está falando com Deus Todo-Poderoso? Com aquele que é maior do que o presidente norte-americano, aquele que é maior do que a rainha Elizabeth, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não há Deus acima do nosso Deus. Mas muitas vezes, irmãos, as circunstâncias nos levam a olhar as coisas de forma humana demais. Não tem mais jeito, não tem recurso. Nós somos propensos a falar muitos nãos. Então, se de um lado você tem o povo que está buscando Jesus como seu último recurso e entendendo que Jesus pode todas as coisas, a ponto de levar aos pés dele os coxos, os cegos, os mudos. Do outro lado, você tem os discípulos, que estão no lado oposto, que acham que não dá para alimentar tanta gente. Vamos deixar com que eles passem fome no caminho. Não está à minha altura fazer nada. Quantas vezes nós fazemos isso? Agora, meus irmãos, você tem no centro desses dois momentos Jesus. E o que Jesus faz? Para o povo, Jesus curou o povo. Jesus curou os doentes e mostrou que ele é o Messias. E todos os milagres de Jesus servem para quê? Para mostrar que ele é o Messias. E todo milagre serve para que as pessoas glorifiquem o Senhor. Tome cuidado com igrejas que oferecem milagre abaciada. Tome muito cuidado com isso. Os milagres servem para evidenciar a glória de Deus. Eles existem. Nós podemos orar e pedi-los ao Senhor. Mas nós temos que ter confiança de que a vontade de Deus é soberana. E muitas vezes o Senhor dirá sim, espere ou não para as nossas orações. Paulo pediu diversas vezes para que o Senhor lhe tirasse o espinho na carne.
E Deus disse: não, a minha graça te basta. Elias orou várias vezes para que o Senhor mandasse chuva. E o Senhor disse: espere. E na 7ª vez ele mandou chuva. E às vezes Deus vai dizer sim. Deus vai abrir as portas do céu e vai derramar milagre, bênçãos sobre as nossas vidas. Jesus, ele, para o povo, ele se preocupou. Ele se preocupou com a saúde, a idoneidade, a integridade dessas pessoas. Essas pessoas não estavam preocupadas com pão. Elas não foram ali para ganhar pão. Elas foram ali para que os seus doentes fossem curados. Mas isso acontece quando nós buscamos Jesus. Quando nós buscamos Jesus, Jesus dá muito mais do que nós esperamos. Jesus se preocupa com coisas de nossa vida que nós não estamos preocupados, porque o Senhor nos conhece inteiramente. Também para o povo, o Senhor multiplicou os pães. Todos comeram, inclusive os discípulos, e sobrou. Quando Jesus age na nossa vida, ele age de forma abundante. Ele não deixa nada inacabado. E ele faz todos os seus propósitos. E o que o Senhor fez para os discípulos? Ele corrigiu a visão deles. Para os discípulos, Jesus mostrou que ele pode mais. Para os discípulos, Jesus mostrou que o pouco com Deus é muito. Você pode ter ali 7 pães e alguns peixinhos. Isso pode ser pouco para você, mas com Deus é muito. O seu pouco com Deus é muito. Quando você pega o seu pouco e coloca diante de Deus e consegue agradecer pelo seu pouco, o Senhor lhe dará mais. O Senhor lhe abrirá as portas do céu. Nós temos que parar de ficar reclamando, de ficar achando que nós temos que ter mais do que nós temos. Nós temos que começar a entender que Deus nos deu o bastante. Nós temos que começar a entender que aquilo que nós temos é maravilhoso demais. Porque é obra de Deus, é bênção de Deus. Não que nós não possamos pedir, mas nós temos que nos acostumar também a agradecer. Paulo vai dizer aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, com oração, com súplica, com ação de graças. Ou seja, eu vou me dobrar diante de Deus, eu vou pedir, eu vou suplicar as coisas que eu preciso, mas eu tenho que, no mesmo momento, agradecer aquilo que Deus já fez. Porque a nossa propensão é transformar nossas orações em um carrinho de compras. E a gente pede, 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 pede e não agradece. E a oração, meus irmãos, não é um lugar de compras. Tanto é que Tiago vai dizer lá no capítulo 4, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar em vossas concupiscências. Muitas vezes nós pedimos mal. A oração é o espaço de eu ter intimidade com Deus. Assim como nós temos intimidade com nossos pais. Nem sempre que você pede coisas aos seus pais, né, pensando nas crianças pequenas, nós pais damos. Né? Às vezes nossos filhos chegam pra gente, pedem alguma coisa e nós não damos. Muitas vezes não é porque nós não podemos, é porque não está certo, não é a hora certa, não merece. E às vezes a criança fica embirrada e acha que o pai não gosta dela. E na verdade aquele não que o pai está dizendo é a grande prova de amor. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, não é? Que a oração não é um espaço apenas para nós pedirmos, pedirmos, pedirmos. Porque na hora que você achar que tu tem tudo o que você precisa, você não ora mais. A oração é um espaço de termos intimidade com Deus. De termos intimidade com Jesus, que conhece as nossas necessidades, mas também que vai corrigir quando nós não estamos vendo da maneira correta. Queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque
nós podemos ir a Jesus, reconhecendo que Ele é o Messias e que Ele pode todas as coisas. E também, Senhor, podemos contar que o Senhor Jesus irá corrigir nossa visão. Quando nós estivermos olhando demasiadamente para este mundo e colocando limites no agir do Senhor, o Senhor nos mostrará a sua glória, a sua misericórdia, a sua graça. Mostra a nós, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.